Olá, bem-vindos ao 2021 nos formatos de estudos virtuais do Consolador. Vamos continuar estudando. Esse ano o Consolador comemora 88 anos de trabalho na doutrina espírita, na divulgação. Vamos aproveitar e estudar um tanto mais para que a nossa alegria seja mantida na paz da consciência. Vamos aproveitar neste sábado a nossa assembleia, reunião de modo presencial e também virtual, sistema híbrido. Então, estão todos convidados. Vamos fazer a nossa prece para darmos início ao estudo, ao retorno do estudo do Livro dos Espíritos. Deus, nosso Pai de amor e bondade, e Jesus, nosso Mestre querido, muito obrigada, porque continuamos na luta abençoada de cada dia. Abençoe o nosso propósito de estudos, de reflexões, de leituras edificantes. Permita, Senhor, que possamos manter o nosso bom ânimo, sempre servindo, ajudando, amparando, estudando, trabalhando no bem. Que a Tua paz nos envolva, Senhor, que assim seja. Vamos estudar. Olá, retornando agora no ano de 2021, vamos dar sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como já fazemos há algum tempo, e por enquanto online, até que possamos retornar às nossas atividades presenciais, não é? Nós aproveitamos para enfatizar, a Andréa já deu o recado, a nossa presidente, mas vamos enfatizar a assembleia de sábado agora, dia 5 de março, é uma assembleia muito importante de prestação de contas da diretoria e de eleição da nova diretoria. E a Andréa convida a todos que participem para que tenhamos o quórum mínimo, não é? E também já falou do aniversário da casa, muito importante esta semana também, né? Completamos aí mais um ano de atividade. E aproveitando também mais um recadinho, né? Que estamos começando o ano cheio de recado, o nosso grupo de WhatsApp dos estudos de terça-feira, né? Vamos enfatizar, vamos lembrar que o grupo é para assuntos de interesse da doutrina espírita, dos participantes do estudo das reuniões do Livro dos Espíritos, né? Então a gente deve evitar qualquer outro comentário que não seja referente à doutrina espírita, mensagens edificantes, mensagens de estímulo são bem-vindas, né? Devemos evitar, por exemplo, assuntos como política, né? Não é o foro adequado. Deixemos esses assuntos para os outros grupos, não é? Então, retornando ao Livro dos Espíritos, nós vamos lembrar também que o nosso estudo é cíclico. Ele não tem começo, não tem fim. Qualquer um pode chegar e acompanhar. Então, se tivermos novos interessados, são bem-vindos. Como o Livro dos Espíritos é um livro de doutrina, não é um livro, não é um romance que tem começo, meio e fim, dá para acompanhar, né? Então nós estamos estudando, no momento, a lei de liberdade, né? Estamos vendo as leis morais e lei de liberdade. Hoje, especificamente, nós vamos ver as questões 868 a 872, que tratam do conhecimento do futuro e tem também um resumo teórico da motivação das ações do homem. E são questões muito interessantes e muito importantes. A primeira questão, a questão 868, ela fala assim: pode o futuro ser revelado ao homem? Não é? Estou com o Livro dos Espíritos aqui.
Em princípio não, né? O homem não conhece o futuro. Como regra, o homem não deve conhecer o futuro, né? Só excepcionalmente, só em casos raros, muito especiais, é que alguém pode conhecer alguma coisa do futuro, mas como regra, não se deve conhecer o futuro, né? Na questão seguinte, 869, pergunta-se, mas por que Deus oculta o futuro do homem? Por que Deus não nos permite saber o que se passará no dia de amanhã? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, mas Deus, na sua sabedoria infinita, na sua inteligência maior, Ele sabe, e se nós refletirmos um pouquinho, vamos entender como é bom não saber o que irá acontecer amanhã, né? Porque se nós soubéssemos, ficaríamos talvez desestimulados, né, para fazer as coisas que nós temos que fazer, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu estudava para passar no concurso, né, que eu levantava muito cedo e agarrava mesmo, né, estudava com vontade, mas eu não sabia se daria certo. Por isso eu me empenhava ao máximo, né? Então, quando eu passei no concurso, eu passei por conta dos meus estudos, do meu esforço, né? E da bondade de Deus, evidentemente, que me permitiu que o fizesse. Mas se eu soubesse de antemão que iria passar, talvez eu não tivesse, né, me esforçado tanto. Talvez eu me acomodasse. E isso não seria bom, porque para que eu pudesse atingir aquele objetivo, eu precisava estudar muito. Então é por isso que nós não conhecemos o dia de amanhã. É para que a gente trabalhe, se esforce, invista nas coisas que nós temos que fazer. E não nos acomodemos, né, cientes de que algo vai acontecer, ou mesmo o contrário, né? Ou deixar de acontecer, né? Então, o desconhecimento do futuro, né, ele é algo providencial, né? Porque o conhecimento, ele tiraria a nossa liberdade, o homem negligenciaria suas obrigações, né? Na questão 870, né, vai ser perguntado o seguinte, ora, se o futuro é desconhecido, por que Deus algumas vezes permite a revelação? Ora, isso é uma exceção, né? Como muitas regras, sempre há uma exceção. Mas conhecer o futuro deve ser terrível, né? Uma prova muito difícil, né? Porém, se Deus o permite em casos excepcionais, é porque naqueles casos o conhecimento vai ser útil e não prejudicial para a realização do que tem que ser realizado. Então eu exemplificava na questão anterior do empenho de um candidato a um concurso. Imaginemos que alguém esteja muito cansado, exaurido, a ponto de desistir. Talvez, né, este conhecimento sirva de estímulo para que a pessoa continue buscando o seu objetivo. Então, por exceção, quando for útil, quando for bom, segundo os critérios da providência divina, então vai ser revelado alguma coisa para a pessoa, né? A questão 871 é muito interessante, é uma questão interessantíssima, né? Fala assim, ora, mas se Deus, né, sabe tudo, então para que o homem precisa de provas, né? Então nós falamos o desconhecimento do futuro, as experiências pelas quais passamos, são provas para o nosso crescimento. Se nós vamos sucumbir ou vencer a prova, depende de cada um de nós. Mas vem a pergunta, mas se Deus sabe tudo, para que a prova? Ora, a prova não é para Deus, a prova é para nós. Somos nós que necessitamos da prova. Porque nós vamos ter que passar por uma situação
nós nos preparamos para essa situação. Algumas situações exigem mais esforço, outras menos. Mas é importante que exista a prova para que a pessoa se empenhe. Então nós temos o vestibular no Brasil. E os jovens, então, estudam. Aqueles que têm juízo, né, estudam com afinco para passar no vestibular. Então, esta prova é para eles, é para que eles se empenhem, é para que eles tenham motivação, para que eles tenham um propósito, para que eles tenham um objetivo. Ele vai passar? Só Deus o sabe. Porém, é importante que exista a prova para que a criatura se empenhe, para que a criatura se esforce e cresça, até para que possa atingir o nível necessário para o ingresso na universidade que ela deseja, né? Muito bem. Agora, se a pessoa já soubesse que vai passar no vestibular, será que ela estudaria? Então ela tinha uma festinha, um passeio, um filme na televisão e como opção ou estudar. Eu já sei que eu vou passar no vestibular, então não vou estudar. Percebem como é importante desconhecer o futuro, né? Então o futuro, ele é um fim, é um objetivo, é um propósito que estimula a luta, né? E aquele que atinge o seu objetivo tem o mérito da sua superação. Mas é preciso que a pessoa tenha esta prova, esse desconhecimento, essa incerteza, para que ela se esforce ao máximo, se empenhe, né? O texto fala assim, aí nessa última questão 871, né? Que a certeza de um acontecimento feliz mergulharia o homem na inanição. Então, se ele sabe que vai acontecer aquilo que ele quer, ele não se empenha mais, ele não tem mais por que buscar aquele objetivo, aquele propósito, né? Não se empenha tanto, não se empenha com a vontade necessária. Agora a questão 872, que é a última questão, é na verdade um texto chamado Resumo Teórico da Motivação das Ações do Homem, né? Eu acho muito interessante, há anos que eu reflito sobre a motivação e penso que eu deveria preparar uma palestra, estudar com profundidade esse tema para compartilhar com os amigos, os confrades, um assunto tão relevante, né? E aqui temos este resumo teórico da motivação das ações do homem, que é o final do capítulo, né? Termina aqui a lei da liberdade e ele fala então dessa questão da liberdade, né? Mas para a gente refletir, eu vou recordar uma história real que a mídia falou recentemente, mas que é muito interessante, se encaixa aqui no nosso tema, né? É a história do atual presidente dos Estados Unidos, né? Joe Biden, né? Que em 1972 ele perdeu a esposa e uma filha de 1 ano e ficou com 2 filhos cheios de lesões e fraturas, né? Inclusive fratura craniana decorrentes de um acidente automobilístico. Ele quase perdeu a família inteira. Perdeu a esposa, perdeu uma filha e 2 filhos ficaram com lesões, né? Na época, o Joe Biden tinha 30 anos de idade. E ele cuidou sozinho desses 2 filhos por 5 anos. Por 5 anos. Na época ele era senador. E ele trabalhava, ele viajava 1h30 de trem até o Senado para ir, 1h30 para voltar e voltava para casa para cuidar dos filhos, né? E depois, em 2015, ele teve outra perda, né? Ele perdeu um filho com câncer. Quer dizer,
ou prova difícil, né? Perder a esposa, perder uma filha de 1 ano, depois um outro filho já, numa idade mais madura, enfim, né? Ele poderia desistir de viver, desistir do trabalho, ou ele poderia continuar lutando, né? E para a sorte dele, ele continuou lutando. Então, com certeza, ele escolheu esse gênero de prova, passar por essas dificuldades, por algum motivo, né? Que nós não sabemos, mas que está relacionado com a sua experiência, com a sua vida, com seus compromissos do passado, né? Perdeu a esposa, perdeu a filha, depois de 5 anos de viuvez, se remaridou, né? Casou-se novamente, teve outra filha, e depois ainda perdeu um filho. Enfim, ele escolheu a prova. Agora, ele iria abandonar a vida, buscar a porta do suicídio, abandonar o trabalho, ficar chorando em casa, ou ele iria seguir adiante? Isso dependia dele. Ele escolheu um gênero de prova, mas se ele iria sucumbir ou vencer esta prova escolhida, só dependia dele. A liberdade, o livre-arbítrio, o que dá o mérito do sucesso ou o demérito, né, da derrota. Então é isso o que acontece na nossa vida, não tem uma fatalidade. Ele, quando nasceu, ele nasceu já com o destino certo de que seria presidente da República? De jeito maneira. Ele nasceu com um gênero de provas escolhido, passar por dificuldades e poder seguir adiante, seguir lutando e chegar nos altos cargos políticos. Agora, chegaria? Ia depender dele, né? E pela história nós vimos que ele não se entregou, né? Então, quando nós citamos este exemplo, não é para falar de política, mas para falar da luta de um ser humano, das dificuldades, né? Da superação, de um empenho, de ter fé, acreditar e seguir adiante, né? Seguir adiante sem desistir, apesar dos pesares, né? E numa época como essa, de pandemia, de perdas, de dificuldades, nós precisamos de muita fé e coragem para seguir adiante, né? Mas vamos pegar a questão 872, ler algumas linhas, as primeiras linhas, que é muito interessante. Vamos lá na 872. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá os arrastamentos do crime, seja pelo meio que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobrevirão, mas está sempre livre para agir ou não agir. Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Então eu li o comecinho da questão 872. Né? Ninguém está fatalmente destinado a fazer ou deixar de fazer. Nós temos liberdade sempre de agir, desde o plano espiritual, quando escolhemos gêneros de prova a que nos submeteríamos, né? E depois, né, como encarnados, também temos o livre-arbítrio de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos pela nossa escolha, quando encarnados. Então é isso, né? A liberdade prevalece sempre, né? Perdão, a liberdade prevalece sempre. Então, o espírito livre, né?